Bem-vindo ao Gente de Expressão. E nada melhor que começar uma nova semana do que conhecendo uma nova cidade. Uma cidade, região metropolitana de Curitiba. E para trazer para nós um pouquinho desse conhecimento, eu tenho o orgulho e a honra de receber aqui, ao meu lado, Ney Marcelino. Que, olha, não é o nome dele não, mas ele vai contar essa história para nós. Seja bem-vindo, Ney. Muito obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de conversar um pouco sobre a nossa Colombo. De fato, eu não nasci Ney Marcelino, eu nasci Josney Marques de Oliveira. E a alteração para o nome Ney Marcelino tem uma característica política também. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre nossa amada Colombo. Quando as pessoas falam que todo político é estrategista, aí está, olha, a demonstração fiel do que é ser político e principalmente estrategista. A sua formação é gestão ambiental, pelo que eu estou sabendo, né? Sim. Mas e a tua pós-graduação? Então, eu sou graduado em gestão ambiental e pós-graduado em gestão e gerência de projetos. E isso na política faz toda a diferença. Você consegue planejar o momento presente, o médio e o futuro a longo prazo. A formação, a pós-graduação nessa área me permite enxergar o jogo político como um tabuleiro mesmo. Isso é muito bom. Consegue analisar o cenário e propor medidas estruturantes na política a médio e a longo prazo. Isso faz uma diferença interessante. Foi isso que fez você mudar o seu nome de batismo para o seu nome político? De certa forma, sim. Posso contar? Com certeza pode, né? Maravilha. Então, a nossa primeira candidatura ocorreu no ano de 2016. O meu nome é Josney Marques de Oliveira, porém, naquele período, existia um vereador com o sobrenome Marques na legislatura. Então, não dava para ser Ney Marques. A segunda opção seria Ney Oliveira, porém, também existia naquele momento da história política do município um vereador com o sobrenome Oliveira. E o pessoal, de alguma forma, faria essa associação. Então, em conversa com os meus familiares, chegamos à terceira opção, que é o sobrenome da minha família por parte de pai, que é Marcelino. Uma família grande, que tem uma história em algumas regiões do município de Colombo. Então, aí nasceu o político Ney Marcelino. E hoje, se alguém me chama de Josney, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. O Ney, quem que te chamava como Ney? Porque teu nome, tudo bem, é uma abreviatura de Josney. Sim. Mas quem que te chamava? Era a família? Familiares e amigos mais próximos. Aí você quis pegar esse carinho que já era do seu, um apelido e levar para a sua carreira política, é isso? Sim. Esse carinho, esse coração quentinho dos familiares e amigos que chamavam o Josney de Ney, é a primeira porta para você entrar na política, porque você não entra no mundo político se você não tiver o apoio dos familiares, dos amigos. Então eu falei, nossa, isso aqui é o primeiro passo rumo a um futuro político. Então nasceu o Ney Marcelino. Ney Marcelino. Sim. E por que política? Por que vir para essa política? Porque você tem uma faculdade, uma graduação, tem uma pós-graduação estratégica e mora numa cidade que com certeza te acolheria profissionalmente. Porque Colombo, querendo ou não, pensa na cidade que tem verde, né? Sim. Nossa cidade tem um aspecto ambiental muito amplo. Temos ali o nosso aquífero karst, temos a nossa área rural, que também é uma característica muito importante do nosso município. E eu sou servidor público de carreira, eu sou graduado na área ambiental e eu tenho meu concurso público efetivo no município de Colombo como técnico ambiental. Então, eu já tinha uma carreira no município de forma estruturada. Em relação à política, a iniciar a vida política, eu sempre digo, principalmente para os meus pares políticos, enfim, amigos próximos, que a política no município de Colombo talvez seja realidade em outros municípios do Brasil afora, mas o acesso na política se dá de duas maneiras. Ou porque você tem um histórico familiar, seu pai foi vereador, prefeito, enfim, e você acaba seguindo este mesmo caminho, ou então pela necessidade. No meu caso foi a segunda opção, eu não tenho histórico familiar na política, mas eu moro numa região que tem várias características que necessitam de atuação de algumas pessoas. Então a população, naturalmente, ela foi dizendo, Ney, tem que ser você, vamos lutar por isso.
Então, lá em 2016, eu vinha de um grupo de jovens, depois eu acessei algumas associações de moradores, vice-presidente, enfim, sempre envolvido com o movimento comunitário, sempre envolvido com as demandas da população. Então, em 2016, nós colocamos nosso nome à disposição, em 2020 novamente, e nunca parando de lutar. 2024, a população entendeu o propósito e novamente depositou seu voto de confiança. Então, nós estamos agora, nosso primeiro mandato, estamos fechando agora, hoje, 10 meses de mandato, trabalhando sempre pela população. Então, foi um chamado da própria população, não foi por histórico familiar. E se fosse, também não teria problema. Nós temos ótimos vereadores hoje que os pais, tios, enfim, tiveram história no município de Colombo e ajudaram na construção política do município. Então, das duas formas, o importante é resolver a vida da população e transformar o município cada vez mais num município referência no estado do Paraná. Fazendo uma analogia, né, e uma brincadeira, já que está fazendo 10 meses, sim, podemos falar que você é um vereador nota 10. Oh, né? 10 meses ali, sim, 10 meses de mandato, e já vim de uma carreira trabalhando em concursado. Sim. Não posso dizer, e nem negar aí, um carinho que você está trazendo para nós da cidade. Você abriu mão daquela questão de chamamento público, sim, para ser uma família maior, né? E acabou absorvendo o seu apelido para todo, sim, mundo. Sim. Mas quem é o Ney de verdade hoje? Quem que é você? Esquece o mundo político. Sim. Quem é você, seu interior? Com a sua, sim, família, com os seus amigos, com o seu profissional. Sim. O Ney Marcelino hoje é um político? Sim. Mas é um pai de família, o pai da pequena Lívia, que mês que vem completa 6 anos. O Ney Marcelino hoje é o esposo da Adriana, também servidora pública, que luta pela saúde. O filho da dona Rufina, do seu José. O Ney Marcelino que vai no mercado, buscar os 4 pães de todos os dias e conversa sobre política. O Ney Marcelino que abre o celular e responde todas as mensagens, porque eu não posso, independente da política, perder o pé no chão. Essa proximidade que eu tenho com o eleitorado, com os meus amigos, com os meus vizinhos. Eu sempre digo, pessoal, eu estou vereador, mas eu sou o vizinho de vocês. Eu sou o servidor público. Independente de estar neste momento na prefeitura trabalhando, eu sou servidor público e o objetivo é melhorar o nosso município. Então o Ney ele continua sendo o pai que planeja um futuro próspero para sua filha, que planeja que a sua família esteja bem estruturada e tranquila, continua sendo o amigo e o professor da escolinha de futebol do projeto aos sábados. O político, ele é temporário, mas o que faz um político, independente de ser o Ney ou qualquer outra pessoa na política do nosso país, é a pessoa, é o caráter que ele leva para a política. Então, se eu perder essas características familiares e amigas do meu povo, eu não sirvo mais para a política. A política ela é uma consequência de tudo que o político que está nessa vaga hoje construiu. E isso envolve os laços afetivos. E isso faz toda a diferença. Parabéns pelas suas palavras e eu confesso, são poucas vezes que eu me arrepio. Hoje me arrepiei porque não é só a palavra, não é só da boca para fora. E fato é que eu sei que você tem uma história de você carregar sempre uma cor azul contigo, justamente para não esquecer da sua origem. Sim. Conta para nós sobre esse fato aí, vai. Ah, sim, a camisa azul. Lá no início da minha vida profissional, no meu primeiro emprego, eu tive algumas dificuldades na empresa e eu ia sempre com a camisa azul trabalhar, porque na época a empresa é uma empresa de médio para pequeno porte e não tinha uniforme. E eu também não tinha muitas opções, então sempre que eu ia trabalhar eu ia com uma camisa azul. E isso acabou virando motivo de piada. Então, ô menino da camisa azul, ô menino da camisa azul. Mas eu sempre aprendi que na vida ou você chora e precisa que alguém venha te consolar, ou você absorve, usa aquilo como combustível e vence. Então hoje, quando me chamam de menino da camisa azul, isso é um motivo de orgulho, porque eu sei que aquele acontecimento, naquele momento da minha história, serviu como combustível.
E hoje eu olho as fotos antigas, eu lembro que eu estava lá de camisa azul, mas isso serviu como combustível, como motivação. E sempre que possível eu digo, lá, principalmente no projeto que nós temos na Vila, para o pessoal, o mundo é maior do que a rua da nossa casa, é maior do que os nossos problemas. Se a gente se abraça, se nós nos abraçarmos com a dificuldade, com o problema e achar que aquilo tem que ditar a nossa história de vida, nós já perdemos a batalha e não tem que ser assim. Então hoje, sempre que falo, ô menino da camisa azul, meus olhos brilham porque eu sei que aquilo serviu de combustível. E é essa mensagem que nós tentamos passar. Eu não vou negar, Ney, que é uma filosofia muito similar à minha, tá? Eu acredito muito que o segredo do sucesso é a tentativa. Desistência não existe para mim. Para o meu conceito, minha forma de pensar, não existe desistência. Existe sim nós mudarmos a forma da gente pensar ou mudar nosso objetivo. Sim. Às vezes nós queremos uma água, vemos um suco, a gente desistiu da água. Não, a gente mudou o nosso pensamento. Sim. Agora a gente quer o suco. É a evolução do pensamento. Desistência nunca. Exato. Existe, claro, a habilidade de entender que o fracasso que muita gente fala, na verdade, é um aprendizado. Não é porque eu errei, porque não deu certo, porque eu não cheguei lá até aquele momento, não significa que amanhã não vai chegar ou não vai dar certo. Então, a insistência contínua é o segredo do sucesso. E você está falando aí claramente que começou em 2016, foi para 2020, até ser eleito em 2024. Sim. A persistência. É a camisa azul que você fala lá da sua origem, que chega ao ponto de você ainda utilizar ainda hoje como uma memória afetiva, Sim. como uma memória de carinho, ao mesmo tempo do Ney, abreviatura do seu nome, para levar para todo mundo que está ao seu redor que você ainda é aquela pessoa da camisa azul. Sim. Parabéns pela sua atitude, viu? Agora, você citou já 2 vezes nesse momento sobre projetos que você está encabeçando. Escolinha. Eu queria entender um pouquinho mais desses projetos. Fala pra gente aí, vai. O projeto social que nós temos aos sábados é vinculado a um time de futebol que nós, amigos da Vila ali, construímos. É a União Desportivo Colombo, inclusive o Fábio, meu assessor, ele é vice-presidente do nosso time da Vila. E lá por 2017, 2018, nós tivemos uma reunião de diretoria e a minha esposa, ela é da área da saúde também, é uma das diretoras desse time de futebol. E ela tinha me contado que durante a semana a equipe que ela participa fez uma vistoria, fez uma visita em uma das áreas mais críticas de Colombo, que por sinal está dentro do nosso reduto eleitoral, dentro da vila que eu moro, inclusive. E ela chegou em casa e disse, Ney, eu fiquei sem palavras. Um dos meninos dessa área de abrangência acabou de perder a mãe poucas semanas atrás. E ele estava na rua em horário de escola. Perguntamos para ele, fulano, você não vai mais para a escola? Na época ele tinha acho que 7, 8 anos. Ele falou, não, a vida está tão difícil que ela está me ensinando que tudo que eu tiver que aprender, eu vou ter que aprender na rua. Daí ela chegou em casa, triste, eu falei, não, então alguma coisa tem que ser feita. Se a gente ouve algo assim de uma criança e isso não muda as suas atitudes, você já não sabe mais viver em sociedade. Então, nós levamos isso para a reunião do time. Eu falei, pessoal, eu vou investir meu tempo e também dinheiro, se necessário, em projetos voltados à criança. Assim, conversamos com os demais integrantes da diretoria do nosso time. É um time de vila. E todos entenderam que, sim, neste momento nós temos que criar um projeto voltado às crianças. Então, lá nascia a escolinha de futebol gratuita da União Desportivo Colombo. Depois nós criamos uma biblioteca comunitária, o futuro agora, se tudo der certo, uma brinquedoteca, e são para as crianças da vila. Eu sempre falo, eu tive a oportunidade de estudar, e assim como o Fábio, com os pais e mães daquelas crianças. Muitas vezes não tiveram a mesma oportunidade que a gente, não tiveram a mesma base familiar para nos direcionar para as escolas e faculdades e para os serviços. Muitas vezes não tiveram essa oportunidade. Então, nós entendemos, agora chegou a hora de nós voltarmos na comunidade, no caso voltar não, porque eu ainda moro lá, mas voltarmos à base e investir no futuro da vila.
Até o primeiro projeto de lei que nós aprovamos na Câmara, de minha autoria, foi nomear a praça em que nós fazemos essas atividades como praça, que até então não existia, Praça Futuro da Vila. O pessoal, nossa, mas por que você fugiu do padrão? De repente dá um nome para alguma pessoa influente que faleceu, alguém da sua família que tem história no município. Mais do que pensar na história do passado, nós vamos investir no futuro da vila. Todas as vezes que alguém passar, toda vez que um serviço público for naquele espaço público prestar algum serviço, vai lembrar que aquilo ali é pensando no futuro da vila. Então a história que nós precisamos marcar é pensando no futuro. Então é interessante você homenagear pessoas que fizeram coisas interessantes para o município. Porém, nós precisamos pensar no futuro da vila. E assim nasceu a Praça Futuro da Vila. Parabéns pela atitude, porque é normal o político sempre querer homenagear alguém. Mas é difícil o político reconhecer que, além de homenagear alguém, é muito melhor homenagear a comunidade como um todo, pensando no futuro. Sim. Isso tem um DNA do partido ao qual você pertence hoje, não é não? Sim, sim. Hoje eu sou vereador pelo Podemos e o Podemos ele tem uma característica de pensar no futuro. Então, tanto nacionalmente quanto estadualmente, o partido ele tem características pensando exatamente no futuro, que fogem daquele conflito que chega a parecer briga de torcida, de esquerda extrema, direita extrema. Não, pessoal, nós precisamos ter bandeiras, sim, pró-Brasil, pró-Paraná, pró-Colombo. Então não adianta nós levantarmos bandeira, vestirmos camisa, vamos pensar no futuro, vamos pensar para frente. Tem opiniões do partido que são mais voltadas à direita? Sim, porém tem algumas questões políticas que hoje a esquerda levanta que o partido também defende. Isso é pensar no futuro, e o Podemos ele tem essa característica. Então, eu acho interessante algumas visões do partido neste sentido, porque enquanto alguns campos estão brigando à esquerda e muitos brigando à direita, nós temos que pensar no futuro enquanto sociedade. A dona Maria, que às vezes está lá no celular vendo vídeo do Ney Marcelino, sem saber mexer muito bem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, ela quer saber das soluções práticas do dia a dia que vão mudar a vida dela, as dificuldades locais. Então, na nossa visão de política, nós sempre pensamos, pessoal, vamos partir do local para o global. E o Podemos, ele tem essa característica. Ele consegue debater as pautas necessárias da política do Brasil. Isso faz toda a diferença. Então, hoje eu penso, acredito que esteja no lugar certo. É um partido que se vende, né? Se demonstra um partido independente. Sim. Você falou bem, ele não está nem da direita, nem da esquerda, mas veste as duas camisas. Sim. Não é que ele vai para o lado que paga melhor, ele vai para o lado que o Brasil ganha melhor. Sim. Né? Essa independência que o partido traz para você de base aqui como vereador, você também tem essa independência, esse jogo de cintura? Ou o partido Sim. te impõe alguma coisa? Não, em momento algum, momento algum. Antes de entrar na política, eu imaginava que teria essa imposição partidária. Então, eu passei por outros partidos. Mas, quando me chamaram, quando eu recebi esse convite para filiar ao Podemos, eu pensei, nossa, vamos analisar as possibilidades. E fui analisando o partido, acompanho muito a presidente nacional do partido, sigo ela nas redes sociais. Eu falei, nossa, eu acho que aqui é interessante, acho que tem um campo para crescimento intelectual político, não vai me travar em alguma bandeira, não, você tem que ter esse posicionamento, ou você tem que ter esse posicionamento, não. Você está no partido que te permite crescer politicamente de acordo com o que você acredita, com a sua visão política benéfica à população, e principalmente a população que confiou o voto em você, lá na sua base. Então o partido em momento algum não recebe ligação de presidente, não, tua fala não foi certa, ou tem que falar isso, tem que defender isso. Não, o Podemos não faz isso. Então eu espero que continue dessa forma, porque hoje eu não penso, eu vou sair, vou mudar de partido. Neste momento, na atual conjuntura política, eu acho que eu estou no lugar certo. Ney, você, querendo ou não, é um político jovem, nota 10, vereador 10, né? 10 meses aí. Obrigado. Mas você também é jovem de idade. Você vai fazer 39 anos daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Mês que vem você está fazendo 39 anos. E pelo que você contou, você começou em 2016, ou seja, beirando seus 30 anos ali. Sim. Futuro. O que a gente pode esperar do Ney Marcelino aí?
Então, eu entrei na política para resolver problemas do povo que acreditou. Então, eu imagino o futuro resolvendo as situações da população que acreditou. Eu sempre digo, pessoal, eu estou vereador, eu sou servidor. Eu sou pai, eu sou irmão, filho. Isso eu sou, isso não vai mudar. Porém, a política ela precisa de entregas. Então, o objetivo não é pensar longe daqui a 4, 8 anos. É amanhã. Para essa Dona Maria, para esse seu João, seu José, Dona Antônia, que confiaram. É resolver esses problemas. Então, o futuro é entrega, 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 é diálogo. Eu vinha conversando com a minha equipe de assessores no carro. Pessoal, é muito interessante você criar um projeto novo de lei. Só que existem leis que precisam ser fiscalizadas e o poder público ele precisa administrar a cidade com base nas leis já existentes. Então tem uma diferença, você tem uma produção imensa, maravilha, mas você também precisa fazer com que o município cresça com base nas leis anteriores. As indicações dos vereadores, também é interessante você ter quantidade, mas a política ela também acontece nos bastidores. É você colocar o papel embaixo do braço, chegar num secretário, no próprio prefeito, nós precisamos executar esse projeto. Porque é interessante para o crescimento do município, é convencimento, é parlar. É a arte de argumentar e convencer que isso é benéfico para a população. Então, eu penso no futuro entrega, entrega. Então, conversa, conversa, diálogo com a população diariamente, para que juntos nós possamos construir o futuro. E se lá na frente algo de melhor acontecer, se as oportunidades seguirem, será no futuro. Mas o presente, ele é construído com entregas, dia a dia. É a pessoa olhar para a rua dela, houve fiscalização de um serviço público e agora está funcionando de forma normal. É isso. Agora, se lá na frente as portas se abrirem de alguma forma e Deus, principalmente Deus, achar que nós devemos ocupar tal espaço, mas isso é para o futuro. Mas se nada acontecer também, se nesses 4 anos nós resolvermos os problemas básicos da população, participarmos da construção coletiva da entrega de soluções, e se o povo entender, não, o Ney tá ótimo, 4 anos tá ótimo, eu volto pro meu setor, trabalhar de forma normal, vou continuar sendo professor da escolinha, simples. A política, ela é um instrumento que deve ser pensado e deve ser utilizado dessa forma. Ele não é seu, o mandato não é seu, é da população. E a população, assim que possível e assim que necessário, ela fala, agora eu tenho outra opção e tá tudo bem, é democracia. Normal, é do campo político. A escolha da população é o que faz a democracia linda. Aí sim, não é só a camisa azul então, né? É o espírito azul mesmo. Sim. É saber de onde veio, saber sua origem, saber que a necessidade é hoje e não é pensando somente no amanhã, mas viver o agora e trazer para a população, pelo que você está falando, todos os benefícios que o seu cargo proporciona. Sim. Parabéns por essa atitude, viu? Muito obrigado. Mas Ney, e Colombo? Porque Colombo passou recentemente por algumas situações ali de aglomeração de pessoas, né, de crescimento populacional, ao ponto de ter mandatos, vamos colocar assim, de segundo turno e tudo mais. Ou seja, Colombo é uma cidade grande hoje em dia para o Paraná, representando aí, está entre as 10, acredito eu, não tenho certeza, mas acredito eu que está entre as 10 de população. Sim. O que Colombo tem de tão especial lá? Então, Colombo atualmente é a 8ª cidade, maior cidade em números populacionais, 232 mil habitantes segundo o último censo. Colombo é uma referência na região, na parte agrícola. Nós temos uma extensa área rural, também área protegida ambientalmente, é uma área de karst, ou seja, Colombo hoje é referência no fornecimento de água com qualidade. Nós temos a bacia hidrográfica do Rio Palmital, que ajuda no fornecimento de água da nossa população também. Nós temos a nossa gastronomia, que é referência, comida boa da minha terra. Tem o nosso circuito de turismo rural, circuito italiano, referência também, principalmente finais de semana. Nós recebemos muitas pessoas de fora do município. Colombo hoje vive um momento pacífico na política. Temos nosso prefeito Helder Lazarotto, que foi reeleito com mais de 70% dos votos. Temos 17 vereadores que trabalham ali pela população. Nós estamos agora num momento muito bom para o município na área da saúde.
Nós estamos construindo um hospital, sonho da população. O prefeito Helder, se tudo der certo, vai entregar daqui a alguns anos o Hospital Geral de Colombo, que vai ser referência para a população. Então, o município está crescendo. Hoje nós temos 232 mil habitantes, ainda não temos o segundo turno, acho que São José avançou para isso, mas ontem mesmo estava em conversa com alguns vereadores, e quando isso acontecer em Colombo, como vai ser? Vai mudar o cenário? Com toda certeza. Mas mais do que mudar o cenário político, nós precisamos ser transparentes politicamente para que a população participe dos debates, das ações dos vereadores. E hoje nós temos um instrumento muito bom que são as redes sociais. Então o pessoal sempre fala, o Ney é TikToker. Não, o Ney tenta ser o mais transparente possível. O pessoal fala, Ney, você consegue um ganho pequeno e mesmo assim vai divulgar? Sim, porque é do local para o global, isso também nas entregas. Isso faz toda a diferença na vida da população. Então, Colombo hoje, o município de Colombo, eu sou suspeito de falar porque eu literalmente nasci em Colombo. Então, Colombo é referência em várias áreas e eu lembro das últimas conversas que eu tive com o prefeito Helder Lazarotto, com a entrega do hospital, Colombo vai virar referência em saúde pública também. Porque ele é o maior município da região norte de Curitiba, e ele vai ter um hospital regional. Naturalmente, as pessoas de outros municípios vizinhos vão nos procurar para buscar melhorias na saúde. E isso vai gerar um impacto positivo na economia do município, principalmente na área mais próxima da construção ali que está em andamento. E o município precisa pensar grande. Então, hoje nós temos um prefeito que pensa assim, ele consegue pensar lá na frente. Colombo hoje está construindo uma cidade industrial tecnológica, porque o prefeito sempre diz, Ney, nós precisamos pensar no futuro, na geração de emprego, porque a população realmente está aumentando. Para não ser somente uma cidade dormitório, né? Exatamente! Colombo sempre foi conhecida como uma cidade dormitório, porque o pessoal dormia e ia para outras regiões. Só que agora Colombo precisa resgatar um protagonismo também na geração de empregos. E tem esse projeto da Cidade Industrial Tecnológica de Colombo, que daqui a 10, 15 anos o pessoal vai pensar, nossa, ainda bem que o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores da época tiveram essa sensibilidade. E agora as empresas já estão começando a procurar o município, e isso é muito bom, porque é geração de emprego. Quando você gera renda no município, a economia local se fortalece. Você tem geração de renda e geração de empregos indiretos também. E isso vai ter que gerar, além dos empregos, investimento em infraestrutura de toda a região. Ou seja, a população ela ganha em vários aspectos. E o município cada vez mais virando referência. Hoje nós somos o 8º em população. Mas o município ele tem potencial para ser também um dos principais municípios na parte econômica. E hoje nossa política, ela pensa de forma que o município assuma protagonismo econômico no estado do Paraná também. E tem a parceria com o governador, que dá muito certo. Hoje o governador Ratinho Júnior é parceiro do município. O município está avançando também na parte de pavimentação. Eu sempre falo na política, o pessoal cobra bastante, fala, Ney, mas o pessoal cobra muito asfalto, cobra. Mas o político ele precisa entender que existe uma pirâmide de necessidades da população. E felizmente ou infelizmente, dependendo de como você vai analisar, o asfalto é o primeiro degrau na pirâmide de necessidades. A partir do momento que um gestor entender isso e suprir essa necessidade, o eleitor naturalmente ele vai subir para o segundo degrau. Daí vai entrar a questão ambiental, que Colombo nós precisamos muito que a população se conscientize em relação à questão ambiental, saúde pública, educação, e assim nós vamos passo a passo, degrau por degrau, resolvendo os problemas. E politizando também a população. A população precisa ser parte integrante de todo o processo, não a cada 2 anos no período eleitoral. Mas assim, convém que os políticos, para muitos políticos, convém que essa informação, que esse método de pensar política por parte do eleitor aconteça? Para mim convém. Eu preciso que o meu eleitor consiga entender e debater essas questões, seja de forma simples, seja de forma mediana ou então de forma um pouco mais abrangente, mas eu preciso conversar e cada vez mais fazer com que o eleitor entenda a política pública, porque a política, ela muda vidas, para bem ou para o mal, depende de quem está na ponta da caneta. E você fez um comentário agora há pouco também, que teu primeiro mandato que você tentou foi em 2016. Sim. Então eu vou fazer um parênteses, que em 2016, quando o curitibano escutava de Colombo, ou eu tenho que ir para Colombo, Sim. curitibano
não queria ir. Verdade. Porque ele tinha um medo, que a gente só escutava coisas maléficas, né? Sim. É porque morreu um, porque teve tiroteio, porque não sei o quê, era só coisas ruins. Sim. Nós estamos falando há menos de 10 anos isso, 2016. 2018, quando eu fui para lá, já era um outro cenário, Sim. né? A segurança já estava muito mais abrangente. 2020 veio aquela duplicação da rodovia da Uva, sim. que acho que vão continuar ela logo ali, que pelo que eu estou vendo, sim. está tendo desapropriações, está tendo algumas tomadas de decisões para fazer, como você está citando, né? essa ampliação da cidade de Colombo. Tenho notado também aquele contorno, onde contorno norte, né? Que vai cruzar com a cidade de Colombo. Acredito eu que quando vier essa fase de cruzamento real da cidade de Colombo, vai ter uma proliferação gigantesca de indústrias, porque vai ser caminho, né? Tenho notado esses crescimentos, essas benfeitorias que a cidade de Colombo está absorvendo. Sim. Tendo esse ganho para a população, e esse ganho da população também mudando essa balança de equilíbrio, onde era uma cidade somente dormitório, levando empresas para lá agora, né? Sim. Isso eu estou falando de 2016 para cá, ou seja, menos de 10 anos. A riqueza de Colombo, já que você está lá e você trabalha como servidor, desse 2016 para cá, ou seja, menos de 10 anos, como é que foi essa evolução? Porque está sendo uma evolução muito grande e muito rápida, né? Asfalto, ruas novas, expansão de ruas, centros urbanos migrando, porque o centro de Colombo não é onde é o centro da maior população, né? Onde a maior população reside. Como é que está sendo esse trabalho de ato político? Porque você tem 2 centros ali, né, praticamente, né? Verdade. Então, essa questão dos 2 centros, nós temos o centro de Colombo, o centro histórico, e tem a região do Maracanã, do Guaraituba, que são as regiões mais adensadas populacionalmente. Então, o pessoal sempre olhava Colombo, são 2 Colombo. Mas, de lá para cá, nós tivemos revisão do plano diretor, audiências públicas, por exemplo, do plano de mobilidade. Hoje nós temos um conselho da cidade que é atuante, que envolve vários setores da população de Colombo, de toda a sociedade, que debatem o futuro de Colombo. Isso faz toda a diferença, porque é a população participando, sim, do crescimento da cidade. E a revisão do plano diretor, ela possibilitou que o município enxergasse essa característica. 2 cidades? Não, nós temos que pensar macro, pensar Colombo como um todo. Nós precisamos crescer de forma ordenada em diversos campos da cidade, dentro do que a legislação, principalmente ambiental, nos permite. Mas nós precisamos ter um adensamento controlado, nós precisamos ter a proteção ambiental, mas nós também precisamos ter a questão da parte direcionada a indústrias. Então, tudo isso está, sim, sendo muito bem construído e muito bem debatido com a participação, com a possibilidade de participação da população. A rodovia da Uva, por exemplo, agora já o prefeito já conversou com o governador para que essa primeira parte de quem vem de Curitiba, sentido centro de Colombo, aconteça. Isso vai mudar muito e para melhor a característica dessa região aqui do Roça Grande, Jardim Osasco, são os primeiros bairros da divisa com Curitiba, sentido centro de Colombo, sem contar o fluxo de caminhões. Porque nós temos toda essa questão industrial, toda essa questão agrícola. Então, hoje, o fluxo de caminhões na rodovia da Uva, ele é muito grande e necessário. Por quê? Porque nós precisamos escoamento da nossa produção. Além da BR-116, da Estrada da Ribeira, que também são canais, são vias muito úteis para escoamento de produção e de transporte, enfim, a rodovia da Uva ela precisa ser entregue para que o município cresça ainda mais. Isso é pensar no futuro. Então, hoje, o prefeito pensa dessa forma e por questões partidárias, ele tem essa aproximação com o governador. O governador, ele pensa que o Colombo tem que sim ser referência. Então, hoje já melhoramos bastante. Daqui a 10 anos, o pessoal de 16 vai falar, nossa, eu estou no mesmo município? Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. A segurança pública mesmo,
eu converso com os pares, com os vereadores, quando nós debatemos algumas questões. O empresário ou a família que está pensando em vir para Colombo, ela vai tentar buscar os índices de segurança pública do município. Hoje nós temos a muralha digital em Colombo, passando a divisa com Curitiba já tem as câmeras ali, que vai fazer todo o monitoramento. Além dessa sensação de segurança, que esse monitoramento e a guarda na rua, essa sensação passa, tem os índices que, sim, na prática você consegue baixar. Por exemplo, roubo de carro. Hoje em dia, se alguém quiser fazer uma coisa errada, vai chegar ali e falar, opa, Colombo hoje é uma área monitorada, tem uma muralha digital. E conversando esses dias com um dos secretários lá da prefeitura, os projetos, principalmente nessa área tecnológica para o município, são muito amplos. Então, daqui a 10 anos, o pessoal de 16, se desembarcasse 16 para daqui a 10 anos, em 35, 36, nossa, eu acho que eu não estou na mesma cidade. E isso é bom. E a população precisa entender que tem toda essa burocracia necessária do poder público, mas que as coisas sim estão acontecendo. E se não acontecerem, tem bons vereadores que vão chegar no poder executivo, ó, a legislação estabelece isso e está acontecendo isso, nós precisamos alinhar. Isso é respeitar os poderes, isso é trabalhar de forma próxima, legislativo e executivo, poder fiscal e poder executor. E a população precisa cada vez mais entender do processo para cobrar a pessoa em quem ela votou. Isso é a democracia, esse é o lindo da democracia. Eu não tenho dúvida que eu fui prova viva de ver a evolução de Colombo, da minha primeira ida até hoje, né? Ao ponto de, quando eu fui conhecer os bairros Maracanã, eu não sabia que eu estava em Colombo. Aliás, eu imaginava que aquilo era Colombo. Aí, quando eu conheci o novo centro, o Centro Real, o histórico, falei, mas peraí, são duas cidades dentro de uma. Parecia que Maracanã tinha sido feito planejado. Eram as ruas largas, né, a via principal ali. Sim. Se ia para o centro histórico, era uma rua estreitinha, via dupla. Eu não entendia por que o centro era, usando uma linguagem popular, era pior do que o bairro. Eu não entendia isso. Mas depois eu comecei a ir mais para Colombo, comecei a entender, peraí, o centro não é melhor que o bairro. Não é esse o conceito, porque ele tem que ser melhor porque ele é centro. Não, o bairro estava melhor porque era onde tinha mais gente morando. Sim, sim. E agora, com a necessidade de escoamento real, como você está citando, que o Ceasa de Curitiba fica ali para o lado do centro histórico, inclusive, esse escoamento todo ali de indústrias que já existem, eu vejo como necessário o alargamento da pista aqui. Houve a primeira fase e agora vai ligar a segunda fase até Curitiba, praticamente, né? Até o bairro Santa Cândida. Sim. Né? Isso eu vejo, é nítido a gente, essa percepção, né? Sim. Alargamento, indústrias indo para lá, isso é nítido para mim. Agora, Ney, para você, o que Colombo ainda precisa? Porque Colombo, na minha percepção, evoluiu, eu diria assim, é uma das cidades que mais evoluíram nos últimos 10 anos. Como percepção em segurança, como percepção em estrutura, como percepção em saúde, porque eu vejo lá que abriram postos novos, estão construindo hospitais novos, abriu aquele hospital Arcanjo, se não me falha a memória. Ah, sim, né? Antiga Santa Casa. Isso, Antiga Santa Casa. Então, saúde, eu estou vendo que está tendo essa evolução. E também percebo que aquele êxodo que saía a população do dormitório para ir para outra cidade está começando a ficar ali. Mas o que é do sentimento Ney político? O que ainda precisa ser melhorado na cidade de Colombo para que você possa levantar a bandeira um dia e falar assim, eu ajudei nisso? Então, para que as entregas que a população tanto necessita possam acontecer, o município precisa aumentar a arrecadação. Mas não é impostos diretos da população, não precisa aumentar IPTU ou outras taxas, precisa aumentar a arrecadação principalmente trazendo empresas para gerar o produto ali em Colombo e ter a arrecadação própria do município. Então, eu entendo que nesse período de 10, 15 anos da implantação da cidade industrial tecnológica de Colombo, o município ele vai arrecadar mais. Hoje, o orçamento do município de Colombo, ele não chega a 1 bilhão.
Comparado com Curitiba, com a metrópole, com toda a região de Curitiba, o orçamento de Colombo ele não condiz com as entregas que aconteceram nos últimos anos. Então ali se faz muito com não tanto dinheiro. Não com tanto dinheiro. Então nós precisamos aumentar a arrecadação. Acredito que para os próximos anos, com o aumento do número de empresas, porque gerando empresa você gera emprego, você gera consumo, principalmente dentro do município. Aumentando a arrecadação do município, o município vai conseguir construir cada vez mais. Mas o aumento da arrecadação ela passa também por uma boa fiscalização, tanto por parte dos vereadores de fiscalizar o bom uso do recurso público, quanto dos setores da Prefeitura de Colombo, para que seja justo com os comerciantes, com os produtores, que as pessoas arquem com seus encargos, mas principalmente na geração de empregos. Então o município ele precisa dar uma condição boa para que as empresas se interessem em ir para o município de Colombo, se instalar, gerar empregos, para que os empreendedores olhem para o mapa da metropolitana e vejam, vai ser aqui que eu vou implantar minha empresa, a filial da minha empresa, vou trazer meus negócios para Colombo. E isso está acontecendo. Então tem uma área industrial que está já em fase de implantação, que vai surtir efeito daqui a 10, 15 anos na geração ampla de empregos. Na geração de empregos, vem a arrecadação melhorando e o município entregando cada vez mais. Então eu repito, o pessoal de 2016, se em conversa com o pessoal de daqui a 10 anos, 11 anos, 2036, vai achar que está em outro lugar, se tudo der certo. E nós, vereadores, os demais 16 vereadores, pensam assim também, para que nós fiscalizemos o município de maneira que esse crescimento tão sonhado, ele aconteça e que essas mudanças sejam práticas na vida daquela senhorinha que eu volto a dizer que está lá mexendo no WhatsApp dela e vendo, está acontecendo isso, vai acontecer isso. Essa entrega precisa acontecer, mas para que a entrega básica aconteça, algo macro precisa acontecer. Essa construção precisa virar realidade. Isso é processo político, é processo de executar e de fiscalizar. Eu confesso que eu fiquei em dúvida em um tópico que você pontou. Você citou que Colombo é a 8ª cidade do Paraná com o maior número de população. Mas em economia, você sabe esse ranking? Porque eu confesso que eu não sei. Em economia, salvo engano, está entre as 15. Olha. Eu acho que, segundo os últimos dados, até um pouco mais próximo do pódio ali. Mas, salvo engano, está entre as 15 maiores economias. Realmente, então, o que você falou tem todo sentido, né? Colombo está fazendo milagre, está fazendo a limonada do limão, né? Sim. Literalmente, porque se é a 8ª maior população e ela não é a 8ª da economia, está para cima, então ele está fazendo milagre lá. Parabéns ao prefeito, viu? Ou às gestões anteriores, não vamos entrar no levantamento de bandeira, mas parabéns às gestões atuais de Colombo. Sim. Ney, você já citou para nós aqui que o seu futuro pertence ao desejo da população. Mas e o desejo do Ney? E eu vou tirar a página de político. O desejo do Ney, como pessoa física, como pessoa, pai, esposo, tio, sobrinho, filho. Sim. O desejo do Ney para o futuro de Colombo. O que o Ney quer de Colombo? De coração, o Ney, pai, filho, amigo, ele quer que as pessoas tenham oportunidades para que tenham as escolhas certas na vida. Eu quero que os meus vizinhos não tenham medo toda vez que o céu ficar cinza, prestes a ter uma tempestade. Não tenham medo que a sua casa seja levada. Eu quero que as crianças não tenham essa opção do uso de entorpecentes, elas tenham a opção do lazer. Que no tempo, entre aspas, ocioso, essas crianças estejam nos espaços públicos preparados para que as famílias utilizem, não o crime. Eu quero que daqui a 10 anos, quando minha filha estiver fazendo 16 anos, ela tenha orgulho de dizer que o pai dela participou de uma mudança no município de Colombo, mas que essa mudança não seja meramente econômica, financeira, seja em qualidade de vida. Então eu quero que a vida das pessoas melhore e que se de alguma forma eu puder trabalhar para que isso aconteça, eu vou trabalhar, dentro ou fora da política,
porque antes de ser vereador com mandato, eu estava em associações de moradores, nós estávamos no time de futebol, sempre pensando, pessoal, não é porque está ruim que tem que ser ruim para sempre, vamos lutar para melhorar. E essa luta, ela independe de mandato. Se o político ele pensa em melhorar a vida das pessoas só durante o período eleitoral, ou durante o trabalho como vereador, talvez alguma coisa tenha se perdido durante a construção dessa percepção de mundo do político. E não é o meu caso. Então, estando ali ou não, a gente vai continuar lutando. Por quê? Porque eu piso no mesmo barro que o pessoal, que os meus vizinhos, que os eleitores, que as pessoas que acreditaram. E a gente tem que mudar algumas situações, independente do cenário político. E principalmente pensando na mudança e no que eu quero para o futuro, eu quero que as pessoas tenham oportunidade. Eu quero que não seja mais um medo, que minha casa vai entrar água na minha casa se chover. E isso já está mudando no município de Colombo. Por exemplo, o prefeito ele criou uma Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Antes era um departamento, hoje tem uma secretaria específica, e foi uma luta nossa também, da população. Hoje tem uma secretaria específica para cuidar dessas questões. E mais coisas vão vir e a gente vai poder trabalhar nesse processo. Sempre pela cidade de Colombo. Sim. Não posso negar, como já falei, né? Eu tenho um carinho muito especial pela cidade de Colombo. Carinho pessoal, realmente. Até porque Colombo tem umas festas que, olha, você que nunca foi para essas festas aí, Festa da Uva é sensacional, viu? Sim. Essa Festa da Uva faz quantos anos? Você sabe dizer pra gente? 58 anos. 58 anos de Festa da Uva e cada ano melhor, né? Sim, As sim. pessoas lá conseguem se surpreender e se superar, né? Sim. Sabe a origem dessa festa? Porque era tudo italiano lá Isso, atrás, né? a origem é da cultura italiana, né? Inclusive, o pessoal já está planejando. O pessoal chega naqueles dias ali de festa, nossa festa maravilhosa, e acha, nossa, que foram 5 dias, 4 ou 5 dias maravilhosos. Mas exige um planejamento muito amplo. O pessoal, principalmente da secretaria responsável lá, das secretarias, né? Indústria, comércio, turismo, trabalho, de agricultura também, meio ambiente, administração, são várias secretarias, já estão planejando a próxima festa que vai acontecer em fevereiro. Então, já está em processo licitatório, o parque que nós fazemos a nossa festa já está em fase de adaptação. Então, é uma festa ampla que movimenta muito a economia do município e que já está em fase de adaptação para fevereiro. Eu me recordo que quando eu era adolescente, eu sou curitibano nato, tá? Eu nasci em Curitiba. Eu me recordo mais quando eu era adolescente, de escutar, em fevereiro, em março, naquela Sim. época, se não me falha a memória, vai ter a festa, vamos lá, vamos lá. E eu me recordo dessa situação na cabeça, que muita gente não queria ir na festa quando era adolescente, Sim. naquela ocasião, porque era perigoso. Hoje em dia, esse ano passado, especificamente, eu vi e tive a percepção de pessoas de muito longe, do norte do Paraná, virem para visitar a Festa da Uva, só para poder participar um pouquinho ali, de tão grande que essa festa se tornou para a região metropolitana. E não é somente Colombo, viu? A nossa região metropolitana de Curitiba, e vou estender isso a vários outros estados do Paraná, região metropolitana de outras capitais, existem excelentes festas. E não é pelo âmbito da festa, mas é pelo reconhecimento das cidades a qual fazem. Parabéns a todos os gestores para levar o nome das suas cidades para toda a sua região. Meu parabéns mesmo. Mas, Ney, você comentou agora que o Ney, de coração, quer só ver a evolução do meio ao qual ele vive, porque ele continua usando vou colocar assim, vestimenta, mas seu uniforme, né? Seu uniforme diário, para poder demonstrar que ele nunca mudou. Utilizou o nome que não é de batismo, mas é um nome de carinho, para que todo mundo ficasse chamando ele como estar mais próximo. Sim. Utilizou da sua família para que não ficasse só você, sua esposa e sua filha, mas como a sua família mais ampla, seus vizinhos, seus amigos, para que se tornasse ou criasse uma família muito maior. Você utilizou aí técnicas, ao meu ver, que
é difícil uma pessoa tão jovem, política, né, tá utilizando, que é ter aquela percepção, não vou usar o meu sobrenome e nem meu antenome, porque já existe alguém lá fazendo, eu não quero me associar, quero ser independente. E como independente, você pensou, se associou também a um partido independente Sim, aí, sim. querendo ou não. Eu vejo que você tem um futuro político muito extenso, né? Não é à toa que 2016 tentou, 2020 tentou, 2024 foi aclamado pela sua própria região, mas você vem trabalhando, não é o vereador, mas é o Ney, vem trabalhando em prol de toda a sua comunidade há muito tempo, né? E não é como servidor, estou falando Ney, porque é o que você está trazendo para nós aqui, que você já trabalhava lá na associação, trabalhava lá com a questão dos jovens, trabalhava com futebol. Cara, isso é difícil, uma pessoa tão jovem se dedicar tanto a uma região, ou um grupo de pessoas. Isso é difícil, a não ser que tivesse um interesse muito grande. E o interesse que você está trazendo para nós aqui é um interesse comunitário, né? É um interesse do bem comum, é um interesse do associativismo, vamos colocar assim. Então, eu quero te dar os meus parabéns a você e desejar tudo de bom, que você ainda cresça muito mais politicamente, porque, e eu vou falar assim para você, se você crescer politicamente, ele não está avisando em ser, porque ele só está sendo ali naquele momento, vestindo a camisa, porque está havendo o chamamento. Então, você já demonstrou que o estar político não é a sua essência. Você está político para tentar utilizar as ferramentas que tem em prol de um bem maior. Você já demonstrou isso aqui para nós. Então, eu desejo do fundo do coração que você alcance um sucesso muito maior, porque eu tenho certeza que quanto mais sucesso você alcançar no mundo político, maior sucesso vai ser ao teu entorno, trazendo para a comunidade, trazendo para a região, trazendo para a cidade de Colombo, que olha, eu estou curioso como é que não vai ser essa cidade daqui a 10 anos. Sim. Eu fico imaginando quando Colombo dar aquela continuidade do contorno norte. O que não vai ser de expansão ali? Sim. Político tem um defeito, ao meu ver, e desculpa aí, não estou levantando bandeira, não é direita e esquerda. Político tem um defeito. Ele só quer fazer aquilo que ele possa canetear no dia e falar assim, fui eu que fiz. Dificilmente o político que inicia uma luta hoje sabendo que talvez no amanhã ele não esteja lá. E que o benefício vai ser no amanhã. É difícil o político levantar essa bandeira, é muito difícil. Na atual conjuntura, você é um desses, que não está pensando se você vai colher esse benefício lá no futuro, mas que você vai plantar a semente agora, sabendo que no futuro vai existir um benefício. E milagrosamente, vamos falar assim, o Brasil está com uma tendência grande de políticos assim. No estado, não vamos falar assim do Paraná, né? É em alguns estados, em alguns outros municípios, que muita gente política não quer só escrever o seu nome. Quer registrar o seu nome, mas não de maneira, fui eu que entreguei aquela obra. Não, é plantando a semente. Quem vai entregar a obra, ele não sabe, ele não quer saber agora. Sim. Ele só quer startar, quer empurrar. É aquele velho ditado da Brasília, né? Eu vou dar uma empurrada aqui, depois ela vai andar sozinha, queimando o combustível que tiver. Mas ela vai fazer. Então, meus parabéns e desejo de coração, novamente, sucesso em sua carreira, sucesso em sua jornada e que continue sendo essa pessoa simples que você demonstrou aqui para todos nós, viu? Meu parabéns mesmo. Muito obrigado. Gostaria de mandar um recadinho para a cidade de Colombo agora? Muito obrigado, principalmente por essa conversa descontraída. E eu nem vi o tempo passar. Nossa, que bom, muito né? bom conversar sobre política sem se prender a bandeiras. Eu acho que essa construção é necessária para o nosso país. Muito obrigado.
Pessoal de Colombo, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por esse dia, por essa batalha e dizer que nós continuaremos trabalhando sempre por uma Colombo cada vez melhor. O Ney ele continua sendo o vizinho, o amigo, o pai, o filho e as coisas não vão mudar, porque é assim que a gente precisa ser, simples e seguir o rumo que gere benefício para toda uma comunidade. Esse é o nosso objetivo, nós seguimos trabalhando. E tem duas visões possíveis nessa trajetória política desde 2016 até hoje. A fé, que é acreditar sempre, e o método científico, que é tentativa e erro. Deu errado em 16, deu errado em 20, em 24 nós chegamos. Então, para os dois aspectos, tanto de fé quanto científico, nós chegamos, pessoal. E agora é trabalhar pelo povo, mas sem entender que quem detém esse poder político é a população, não o político. Então é necessário entregar e sempre estar aberto a ouvir a população. Porque o político que se fecha no mundo particular dele, a tendência é que a população enxergue isso e na próxima eleição simplesmente faça uma outra opção política. Então a nossa entrega tem que ser diária, passo a passo, problema a problema, sempre olho no olho da população dizendo, ó, isso é possível, isso a lei nos permite, isso a lei não nos permite. Sendo sincero, o que é possível e o que não é possível, sem mentir para o eleitor, sendo humano, abraçando, conversando, e sempre se colocando no lugar das pessoas. Eu acho que isso faz toda a diferença e esse é o nosso propósito na política. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. E eu costumo encerrar nossas participações. Valeu! Obrigado, Ney. Obrigado. Gênio de Expressão chega ao fim. E, ó, próximo episódio, garanto para vocês vão adorar. Vamos conhecer mais uma outra cidade. Hoje conhecemos Colombo, através do Ney. Mas eu tenho certeza que a próxima cidade vocês vão se surpreender também, viu? Um beijo a todos vocês e até a próxima.